não existe nível seguro para consumo de agrotóxicos. A gente está exposto a essas substâncias o tempo todo, desde o leite materno a gente está exposto, né? Então, assim, todos os dias a gente está exposto àquilo. Esses estudos a longuíssimo prazo, assim, não tem, porque é amostral, porque é como se faz, né? Mas, enfim, só para entender que eles são muito, mas assim, altamente questionáveis, esses parâmetros, né? Esses índices. O índice de ingestão diária aceitável. Aceitável para quem? Hoje o Clima Sem Fake vai falar sobre alimentos e o que o pessoal está chamando de pele do veneno. Você tem noção do que você come todos os dias na sua salada, nas frutas, até mesmo nos alimentos processados? Pois é, talvez a gente ainda tenha mais agrotóxicos para comer junto com aquele moranguinho. Para falar sobre o tema e também desmistificar algumas coisas relacionadas à questão, vamos conversar com a porta-voz de Agricultura e Alimentação do Greenpeace, a engenheira agrônoma Marina Lacorte. Primeiramente, Marina, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar desse Clima Sem Fake sobre agrotóxicos e essa pele do veneno. Quais são os principais problemas que os adubos e fertilizantes químicos acarretam à saúde das pessoas? E qual é a diferença? Agrotóxico e pesticida é a mesma coisa? Bom, vamos lá. Agrotóxico e pesticida são a mesma coisa, né? Que é basicamente veneno, né? Uma substância química tóxica que serve para matar algum tipo de organismo, né? Interferir no funcionamento de algum tipo de organismo. Então, seja um inseto que está causando prejuízo para aquela cultura, uma planta, né, que cresce e compete ali, os herbicidas, por exemplo, são agrotóxicos que matam as plantas que interagem com a cultura, que é a planta de interesse, né? Então, aquilo que não é de interesse morre. O que a gente tem falado muito ultimamente é a questão dos agrotóxicos, né? Porque existe aí uma proposta de mudança desse nome, de agrotóxicos para pesticidas, que não é muito bem-vinda na visão não só de ambientalistas, mas de órgãos que trabalham, órgãos de saúde, né, ou órgãos que trabalham com saúde do trabalhador, ou responsabilidade social mesmo, né, enfim, a segurança do trabalhador, porque o agrotóxico, ele carrega no nome aquilo que a substância de fato é. O perigo, ele está ali, e para quem está aplicando, isso é especialmente importante, a pessoa ter o conhecimento e saber que aquela substância é tóxica. Esse termo, inclusive, ele é usado há muito tempo, ele foi consolidado na Constituição de 88 e foi também para a Lei de Agrotóxicos de 89, não de forma aleatória e nem por coincidência, foi uma questão estratégica mesmo de colocar aquele nome ali para poder carregar a real nocividade dessas substâncias, né? Trazer ali a realidade. Mudar esse nome, como a gente vai conversar mais aqui, que é o que propõe, né, a lei do veneno, é uma tentativa de mascarar essa nocividade. Por isso que a gente tem visto com tanta preocupação essa questão do nome. Do que se trata o Projeto-Lei 6299 de 2002? Ele é realmente de 2002? Por que as pessoas chamam de pele do veneno? Como a gente conhece pacote do veneno, né, que é o PL 6299 de 2002, ele é um projeto de lei que ele vem para tentar substituir completamente a lei atual que nós temos de agrotóxicos. Por que ele é tão nocivo? Por que a gente apelida ele de pacote do veneno? Porque nessa substituição ele vai simplesmente excluir os pontos mais importantes e que trazem mais segurança para a sociedade. Então, assim, a lei que nós temos hoje, de 89, ela não é perfeita, mas ela traz alguns dispositivos muito importantes, né? Então, por exemplo, ela impede a aprovação de substâncias cancerígenas, ela garante a análise das 3 partes, né? Então, do Ministério da Agricultura, da Saúde e do Meio Ambiente. Então, tem alguns, entre esses e outros pontos, tem alguns pontos nessa lei que são pontos que conferem segurança para a sociedade. O pacote do veneno vai simplesmente jogar no lixo isso.
né? Então, ao substituir essa lei, esses pontos, esses dispositivos, ou eles saem, ou eles são alterados, né, drasticamente, e não entram aí pontos que seriam muito importantes de entrar e que sim faltam na nossa lei atualmente. Muitas vezes a gente não tem evidência, no momento em que aquele agrotóxico foi aprovado, nós não temos evidência suficiente sobre os efeitos que aquele agrotóxico causa. Os estudos seguem e esses efeitos, essas evidências aparecem. Quando se pede a aprovação de um agrotóxico e se garante esse registro, consegue-se esse registro ele é válido indefinidamente. Você não tem uma avaliação periódica daquilo previsto na lei. Então, a cada 3 anos a gente reavalia essas substâncias. Hoje não existe, isso é uma lacuna da lei de hoje, né? E essa lei, ela não foi, o pacote do veneno, ele não foi debatido como deveria, de forma adequada com a sociedade, porque ele não é exatamente de 2002. Claro que está lá no título, o pacote, né, o PL 6299 de 2002, mas o que acontece é que, em 2015, tinha um projeto tramitando no Congresso, o 3200, se não me engano, esse era o número, 3200 de 2015, que era um projeto que aí sim previa alterações drásticas na lei de agrotóxicos. Como este projeto ele precisava passar por mais de 4 comissões lá dentro do Congresso, foi criada uma comissão especial para ele tramitar. Quando isso acontece, é comum que vários outros projetos do mesmo tema se juntem a esse projeto, né, apensado, que a gente chama. Então, vários outros projetos foram apensados a esse projeto. Um dos projetos que foi apensado ao 3200 de 2015, que era de autoria do então deputado Covatti Filho, foi esse projeto do Blairo Maggi de 2002. Então, era um projeto que já tinha sido aprovado no Senado, ele foi para a Câmara para ser avaliado, e aí, quando montou-se essa comissão especial, pegaram esse projeto e juntaram nesse bolo. Só que esse projeto 6299 de 2002, ele era um projeto muito menor, ele não visava substituir a lei total. Então, eu estou dizendo isso porque quando se fala, nossa, mas faz 20 anos que a gente está discutindo esse projeto, a gente pensa, né, pô, então teve debate com a sociedade? Não, não teve. Porque esse projeto era meia dúzia de artigos que não visava substituir a lei total e que simplesmente foi utilizado para ser ali no título do projeto para pegar uma carona mesmo, para cortar um caminho. Qual caminho? A passagem pelo Senado. Então, por isso que a gente fala que o debate ele não aconteceu de forma exaustiva, ele não está acontecendo há 20 anos, e ele precisa, sim, agora que foi para o Senado, né, agora que ele foi aprovado na Câmara e rumou para o Senado, lá no Senado, isso precisa ser levado em consideração pelos senadores. Né? Mesmo que ele já tenha sido aprovado lá, é muito importante que ele passe de novo por comissões e que receba esses atores que são tão importantes da saúde e do meio ambiente. Marina, diante de tudo que você está falando, como que a gente pode colocar no nosso prato mesmo? A gente está comendo veneno, que doenças hoje a gente tem, como cânceres, entre outras doenças, como o mal de Parkinson, que tem a ver com o que a gente está comendo, por mais que a gente lave as hortaliças, o que isso significa na prática, no nosso dia a dia? Infelizmente, a gente está, sim, comendo veneno, não só comendo, né, porque não só os alimentos, eles ficam com esses resíduos de agrotóxicos, existem vários testes aí que já mostraram que os resíduos de agrotóxicos, eles ficam não só nos alimentos in natura, então não só no morango, não só na alface, mas também naqueles que são minimamente processados ou beneficiados, né, um arroz, um feijão, nos ultraprocessados também, né, acabou de sair um estudo, mas um estudo relativamente recente, mostrando que nos industrializados também tem bastante agrotóxico, porque esses produtos, eles são feitos à base de soja e de milho, que recebem muito agrotóxicos. A água está contaminada com esse tipo de substâncias. Então, a gente tem desde as exposições, as intoxicações agudas, que são aquelas que quem está mais sujeito é quem trabalha mesmo com isso, ou quem armazena esse tipo de produto na sua casa, e aí tem acidentes, enfim, que aí pode dar efeitos ali na hora, né? Então, diarreia, vômito, dor de cabeça, falta de ar, enfim, coisas ali na hora, né? E tem a outra forma de intoxicação, que é quando a exposição crônica, de exposição, na verdade, né, que a gente fala, que é a exposição crônica,
que é quando a gente está constantemente exposto àquela substância, que é o caso da maior parte dos consumidores, digamos assim, né? Então, a gente não está no campo, não está trabalhando diretamente com aquilo, mas qual é o nosso contato com essas substâncias? É isso, é como você falou, é via os alimentos, é via a água, porque tem resíduos nesses alimentos, e por mais que eles estejam dentro desses parâmetros, tem muitas coisas, muitos fatores que ficam fora desses estudos. Não existe nível seguro para consumo de agrotóxicos. A gente está exposto a essas substâncias o tempo todo, desde o leite materno a gente está exposto, né? Então, assim, todos os dias a gente está exposto àquilo. Esses estudos, a longuíssimo prazo, assim, não tem, porque é amostral, porque é como se faz, né? Mas, enfim, só para entender que eles são muito, mas assim, altamente questionáveis, esses parâmetros, né, esses índices, o índice de ingestão diária aceitável. Aceitável para quem? Outra coisa que não se mede é a combinação. Então, cada produto, ele é avaliado e testado isoladamente. Então, assim, tem um produto lá que mistura glifosato com algum outro agrotóxico. Essa combinação não é estudada. Infelizmente, é uma escolha política, né? Optar pelo uso de agrotóxicos é uma escolha política. E todos esses índices, esses estudos, eles são avaliados dentro das possibilidades da escolha por se usar agrotóxicos, né? Então, é super importante, assim, frisar isso. Não existe nível seguro para consumo de veneno. Até mesmo para quem justifica o uso por causa das commodities. A gente está perdendo o mercado. Por exemplo, a Europa, ela não vai querer esse tipo de alimento, por que não? Realmente, o que a gente tem visto é uma contramão do mundo, né? Porque o mundo, ele tem, por exemplo, a União Europeia, né, composta ali por vários países membros, vários desses países, e muitas vezes dentro da União Europeia mesmo, já proibiram muitas dessas substâncias, que a gente continua usando aqui, não usa pouco, a gente não só continua usando, mas a gente continua liberando produtos novos com essas substâncias. Por que que uma criança brasileira pode comer um alimento com resíduo de uma substância como a atrazina, que ela causa distúrbios, problemas para o sistema reprodutor, e uma criança europeia não pode? Então, assim, isso fica muito claro, e é por isso que eu digo que, sim, o Brasil está na contramão do mundo em relação ao uso de agrotóxicos. Muito provavelmente, isso vai, a partir, né, daqui a um tempo, isso vai começar a implicar em problemas comerciais para a gente, porque eles não vão aceitar. Eu acredito que a União Europeia está olhando para isso e cada vez mais vão ter exigências nesse sentido. Se a gente resolve falar, não, a gente vai reduzir o uso de agrotóxicos, é porque a gente já tomou a decisão também de repensar essa questão do modelo agrícola, e é isso que muitas organizações ambientalistas têm pedido, né? E como seria esse alimento seguro e essa mudança? Daria, então, para a gente produzir, sim, os agrotóxicos? Com certeza. Primeiro, também, uma outra coisa, né, falando em fake news, uma coisa muito importante da gente colocar é que alimento seguro é sem agrotóxico. Alimento seguro é produzido com justiça. Alimento seguro é produzido sem violência no campo. Isso é alimento seguro. O que a Frente Parlamentar Agropecuária, ou como, né, bancada ruralista, como é conhecida, ela tem chamado o pacote do veneno de lei de alimento do alimento mais seguro. Não caiam nessa, a gente não pode cair nisso. Não vai trazer mais segurança. Não há uma linha sequer no projeto que fale de mais segurança. Mas dá para produzir sem agrotóxico e, inclusive, exportar? É possível? Dá perfeitamente para produzir sem agrotóxico, é completamente viável, tecnicamente, economicamente viável. O que acontece? É claro que existem vários fatores que simultaneamente, a gente teria que olhar para eles, né? Então, os próprios padrões de consumo. Hoje, o que a gente faz? A gente produz muita commodity, na sua maioria, para ração animal, e a outra parte para óleos, seja para biocombustível, seja para óleo mesmo, e aí indústria dos ultraprocessados, né, aí entram outras indústrias. Por isso a importância da política pública. Então, ao invés da gente ter tantas áreas destinadas para commodities, a gente tem que ter áreas destinadas para a produção
de outras culturas, de outros alimentos. Tem que ter diversidade. Para você não precisar usar tanto agrotóxicos, você tem que ter diversidade, tem que manter um certo equilíbrio nessa área. Lógico, se aquilo ali tem mais diversidade, né, como numa floresta, por exemplo, a gente pode ver, mesmo o sistema agrícola, se ele tem mais diversidade, ele vai ter mais equilíbrio e ele vai precisar de menos insumo externo. O nosso modelo agrícola, tal qual ele é hoje, como ele foi consolidado, estruturado, desde lá da Revolução Verde, até agora, não tem mais a ver com a questão da fome, é uma questão mercadológica, comercial, de lucro. A gente está vendo recorde atrás de recorde das safras e a fome aumentando exponencialmente no Brasil de novo, né? Então, assim, realmente, esse modelo que está aí não está dando conta do desafio da fome. Não é colocando mais agrotóxicos e aumentando a produção e a produtividade que isso vai passar a dar conta, porque a gente já tem muito produto, né? O que a gente não tem é acesso. Esse produto não é destinado, muitas vezes, para alimentação, né? São vários produtos agrícolas, não são só alimentos, ou são alimentos, como eu disse, mais ineficientes. Então, um tantão de soja vai virar um tantico de proteína animal, né? Então, assim, não dá para ter essa concentração de terra que a gente tem. A agricultura familiar, por exemplo, uma boa parte dela já produz sem agrotóxicos. Dá para fazer também no grande, fica mais caro, porque não tem incentivo nenhum, né? Por exemplo, existem aí empresas que têm feito soja orgânica, milho orgânico, cana orgânica, e tem feito sem apoio do governo, porque você não consegue crédito para isso, você não tem isenção, você tem muita isenção de imposto, muita mesmo, para agrotóxico. Então, claro que no sistema que a gente tem hoje vai ficar mais caro. Ainda assim, daria para voltar também todos esses estímulos que a gente tem para o agronegócio, a gente deveria voltar para a agricultura agroecológica ou orgânica. Marina, muito obrigada pela entrevista, foi sensacional, uma aula para a gente, inclusive, desmistificar algumas fake news sobre o tema. Obrigada. Imagina, obrigada a vocês pelo convite, a gente está super à disposição aí, é muito bom poder esclarecer isso.